Vamos agora, irmãos, abrir as nossas Bíblias lá no livro de Atos. Passemos agora, as crianças vão todas lá para cima, estão lá para receber a palavra na linguagem adequada para a idade delas. Enquanto isso, nós abrimos as nossas Bíblias lá em Atos capítulo 1. Nós vamos ler do verso 4 até o verso de número 11. Atos dos Apóstolos, capítulo 1, verso 4 até o 11. Diz assim a palavra do Senhor. E comendo com eles, deu-lhes esta ordem: não se afastem de Jerusalém, mas esperem a promessa do Pai, a qual vocês ouviram de mim. Porque João, na verdade, batizou com água, mas vocês serão batizados com o Espírito Santo dentro de poucos dias. Então os que estavam reunidos com Jesus lhe perguntaram: será este o tempo em que o Senhor irá restaurar o reino de Israel? Jesus respondeu: não cabe a vocês conhecer os tempos ou épocas que o Pai fixou pela sua própria autoridade, mas vocês receberão poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Depois de ter dito isso, foi elevado às alturas, à vista deles, e uma nuvem o cobriu dos seus olhos. E estando eles com os olhos fixos no céu, enquanto Jesus subia, eis que 2 homens vestidos de branco se puseram ao lado deles, e lhes disseram: homens da Galileia, por que vocês estão olhando para as alturas? Este Jesus que foi levado do meio de vocês para o céu, virá do modo como vocês o viram subir. Pai, em nome do Senhor Jesus, eu peço, Pai, para que o Senhor ministre nos nossos corações, nós queremos ouvir a sua voz. Fale conosco, Pai, de uma maneira especial, tanto nós que estamos aqui, quanto aqueles que estão nos seus lares, acompanhando o culto, Pai, hoje ou em outros dias. Mas o mais importante, Pai, que essa palavra toque nos nossos corações e nos faça viver de uma maneira diferente, especial, para glorificar o seu nome. Ó Deus, em nome de Jesus, nós queremos ser transformados pelo seu Espírito, nós queremos ser transformados por ti, meu Pai. Nos ajude, meu Deus, nesta noite, em nome de Jesus. Amém. Amém? Ih, tão devagar. Amém? Amém. Nós estamos, então, irmãos, nessa série que está praticamente no início, que nós vamos falar um pouco sobre Atos dos Apóstolos. É muito interessante a gente voltar e estudar um pouco sobre Atos dos Apóstolos, porque nós vamos ver aquilo que aconteceu com a primeira igreja, desde a sua formação, até como as pessoas viviam, quais eram os objetivos que estavam ali naquela primeira comunidade, e como a ação daquela comunidade há 2000 anos atrás foi extremamente poderosa, a ponto de nós sermos impactados por aquilo que aconteceu há 2000 anos atrás. Então essa ideia de entender o que passou em Atos, ele é fundamental. E também tem uma coisa interessante, quando a gente olha para Atos, porque nós estamos em um tempo, que a gente acaba sempre olhando muito para a gente, para as nossas necessidades, para aquilo que a gente precisa. E isso é uma coisa lícita, isso é uma coisa importante. Mas quando a gente olha para Atos, nós vamos ver aquilo que está dentro do coração de Deus e os objetivos de Deus para a sua igreja, que vão muito além
do que apenas um bem-estar nesta terra. Nós temos que lembrar que aqui nós estamos falando do reino de Deus e de um bem-estar que transcende essa própria vida, que vai até a eternidade. Desta forma, o livro de Atos ele é fundamental. Se você não leu ainda o livro de Atos, seria importante que você lesse de novo. Ou lesse pela primeira vez, ou lesse de novo, lesse inteiro, para você ver aquilo que Deus fez através dessa igreja, e isso também vai ajudar você bastante na sua vida diária, porque eu mesmo fiz essa leitura, antes da gente começar essa série. É muito legal a gente olhar como que vivia aquela comunidade há 2000 anos atrás, em um tempo bem diferente. Não tinha água encanada, não tinha televisão, não tinha internet, não tinha um monte de coisa. Mas eles viviam diferentes, e a gente vai vendo isso, essa alegria nos contagia. Naquele tempo, o cristianismo ainda era uma pequena seita dentro do judaísmo. Tinha mais ou menos 120 pessoas convertidas, que criam que Jesus era o Messias. Essas 120 pessoas, elas estavam, no tempo desse texto que eu acabei de ler, eles estavam extremamente impactados pela ressurreição de Jesus. Jesus tinha acabado de ressuscitar, e Jesus estava aparecendo, virava e mexia para 2, para 12, para algumas centenas. Muitas pessoas estão vendo ali Jesus aparecendo. Isso deixou as pessoas muito animadas. Aqueles que estavam com medo, que eram covardes, agora estamos sendo transformados por aquela esperança maravilhosa de ver Jesus ressurreto. Contudo, essa empolgação não era o suficiente para que eles pudessem começar a fazer o trabalho de serem a luz do mundo. Ainda estava faltando alguma coisa para aquelas pessoas. E Lucas, nesse texto que nós lemos, ele mostra que houve uma preparação antes que eles saíssem a pregar o evangelho. Assim, como os israelitas, que precisaram passar pelo deserto para serem transformados de um povo escravo em uma nação, os cristãos também precisaram passar durante um tempo, um período de mais ou menos uns 40 dias, se preparando, aguardando, para que eles pudessem ser transformados na comunidade escatológica, na igreja do nosso Senhor Jesus Cristo, no verdadeiro Israel espiritual. Era necessário que passasse aquele tempo. Inclusive os 40 dias ali não é coincidência. Não é coincidência essa questão dos 40 dias. Esse número 40 ele é importante dentro da visão bíblica. E era necessário que acontecesse alguma coisa. E para que isso acontecesse, era necessário que eles fossem batizados com o Espírito Santo. Era necessário. E a mensagem de hoje, nós vamos falar justamente disso. Nós vamos falar dessa promessa do Espírito dado à igreja. Hoje nós vamos falar da promessa. Em pregações posteriores, nós vamos falar do dia da vinda do Espírito Santo, como que aconteceu. Mas hoje nós vamos nos ater a essa promessa, feita pelo próprio Jesus ressurreto, para aquela igreja. Então, Lucas ele começa da seguinte maneira, E comendo com eles, deu-lhes esta ordem: não se afastem de Jerusalém, mas esperem a promessa do Pai, a qual vocês ouviram de mim. Irmãos, nós já falamos um pouco da comensalidade de Jesus. Vocês lembram disso? Comensalidade? A Cris está com aquela cara assim que ela lembra plenamente, não é isso, Cris? A comensalidade era o quê? Nós vemos em vários momentos Jesus sentado com seus discípulos comendo, e ali ele dando seus ensinos para
os seus ensinos para os seus discípulos. E aqui nós vemos mais uma vez isso acontecendo. Jesus, ele está com os seus discípulos à mesa. Jesus é ressurreto. Aquele que já tinha, ele tinha morrido, ele estava ressuscitado, né, estava aparecendo. E ali na mesa, ele dá uma promessa para os seus discípulos. Para que eles ficassem em Jerusalém. Os discípulos, eles não deveriam se afastar de Jerusalém. Jerusalém era um lugar importante, até hoje, né? Quando a gente fala de Jerusalém, para a gente é um lugar importante, né, espiritualmente, e eles deveriam ficar reunidos, não era para eles se espalharem. Lembrando que nessa época tinham mais ou menos 120 pessoas que acreditavam em Jesus Cristo, e eles deveriam permanecer reunidos em Jerusalém, porque iria acontecer uma coisa maravilhosa. Os discípulos, eles deveriam ser obedientes e pacientes. Não adiantava nada eles quererem fazer alguma coisa pela sua própria força. Eles precisavam aguardar o tempo para que eles fizessem alguma coisa em prol do reino, ainda não havia chegado. Isso é uma coisa interessante para a gente, irmãos. Às vezes a gente quer fazer as coisas para Deus, a gente quer trabalhar, a gente tem uma empolgação, a gente tem uma ansiedade, não, eu preciso fazer, ai meu Deus, eu preciso fazer alguma coisa, porque eu não estou fazendo nada, mas às vezes não é o tempo, às vezes é necessário a gente esperar. Vou dar um exemplo, meu exemplo, né? Antes de tornar pastor, tem um período, por exemplo, que a gente tem que passar pelo seminário. Aí, dentro do seminário, né, a gente vai ter aquelas matérias legais, aquelas nem tão legais assim, né, como o hebraico, né, aquela coisa gostosa de aprender hebraico, grego. E olha que eu gostava de hebraico e grego, tá? Não, eu estou falando assim. E outras matérias complicadas também. E tudo tem o seu tempo para acontecer. Não é exatamente no nosso tempo. Às vezes a gente tem que aguardar, a gente tem que escutar a voz do Espírito para fazer as coisas no momento correto. O tempo para as coisas acontecerem não é um tempo necessariamente nosso, mas sim um tempo de Deus. Vocês já ouviram falar daquelas duas palavras no grego para tempo, né? Você tem cronos, que é o tempo, né, do relógio, e você tem o kairos, né, que é o tempo de Deus para acontecer as coisas. A gente vive muito no tempo cronos, no relógio, no nosso tempo que a gente consegue ver, mas as coisas de Deus acontecem nesse tempo kairos, no tempo de Deus para acontecer as coisas. Então, pode ser que muito daquilo que você quer fazer ainda não seja o tempo de fazer. Você tem que esperar o tempo de Deus para que isso aconteça. Como os discípulos, eles aguardaram o tempo de Deus. Para eles, deveria ser um suplício, né? Eles tiveram que aguardar uns 40 dias, e eles com vontade de falar de Jesus, que Jesus tinha ressuscitado, mas não era o tempo. Então, vamos começar agora, então, antes da gente querer só fazer as coisas para Deus, por que não perguntar para Deus se é o tempo, se é a hora, se é o momento correto de fazer isso? A gente vai ver isso acontecer muito no livro de Atos, quando a gente vai ver o que acontece com Paulo falando, olha, Deus falou para fazer isso, Deus não deixou fazer aquilo, porque aquele homem escutava a voz do Espírito, Deus o direcionava, e às vezes não, nós precisamos aprender a ter isso, e eu sou o primeiro, porque eu sou o mais ansioso de todos, né? Vocês não têm ideia como que eu sou ansioso com uma série de coisas, né? Fico brigando eu comigo mesmo, às vezes brigando com o Senhor, não Senhor, parece que as coisas não acontecem, tal, mas tem o tempo de Deus, olha para o seu irmão e fala assim, meu irmão, minha irmã, olha para ele assim, com carinho, fala assim, irmão, espera o tempo de Deus para as coisas, né?
Fala de novo para ele, que ele ainda não entendeu. Olha agora com mais carinho. Irmão, espera o tempo de Deus. É isso, você também que está aí na internet, olhar para você aí, ó. Espera o tempo de Deus. É fundamental para que isso aconteça. Os discípulos, eles tinham que esperar realmente esse tempo de Deus. E por que era necessário que eles aguardassem? Porque eles seriam batizados com o Espírito Santo. E essa era uma promessa, né, que já era dada desde o Antigo Testamento. Né? Então, eles estavam lá prontos, já tinham crido em Jesus, mas era necessário que viesse o Espírito. E a vinda do Espírito, ela foi uma promessa feita pelos profetas. Abre lá a sua Bíblia em Ezequiel, capítulo 11, verso 19. Ezequiel 11, 19 e o 20. Lá nós vamos ver a primeira profecia a respeito dessa vinda do Espírito. Na verdade tem uma anterior, que é em Isaías, mas eu não coloquei aqui, mas pega essa aqui de Ezequiel. Ezequiel 11, 19. Olha só o que ele diz. Eis que lhes darei um só coração, e porei um espírito novo dentro deles. Tirarei deles o coração de pedra, e lhes darei o coração de carne, para que andem nos meus estatutos, e guardem os meus juízos, e os executem. E eles serão o meu povo, e eu serei o seu Deus. Olha a promessa aqui do derramamento do Espírito. Né? Ele vai pôr um espírito novo dentro deles. Né? Para tirar esse coração de pedra, para colocar no coração de carne. Essa é a ação do Espírito. Outra promessa do Espírito está lá em Joel, capítulo 2, verso 28. Abre lá em Joel. Pode abrir lá, se você que está com papel, acredita, tem na Bíblia Joel. Pode ir na fé que você vai encontrar. Está lá, creia nesta palavra. Né? Você vai procurando lá que está lá. Né? Mas o pessoal fala assim, graças a Deus que nós temos a Bíblia no celular. Né? E ali nos salva de procurar na Bíblia. Então está lá. Joel 2, 28. Diz assim. E acontecerá depois disso que derramarei o meu espírito sobre toda a humanidade. Os filhos e as filhas de vocês profetizarão, e os seus velhos sonharão, e os seus jovens terão visões. Mais uma promessa da vinda do Espírito sobre toda a carne. Então, Deus já estava prometendo a vinda do Espírito sobre todos. No Antigo Testamento, o Espírito Santo, ele vinha sobre alguns homens, depois ele saía. Então, a gente vê, por exemplo, em Saul, o Espírito veio, depois deixou. O Espírito veio, por exemplo, em Davi, vinha em alguns profetas, mas sempre era uma coisa muito específica, muito pontual. Né, até mesmo Sansão, né, que é o fortão do cabelão, mas que tinha a cabeça do tamanho do feijão, né? Até nele veio o Espírito de Deus, mas ele vinha e saía. Agora a promessa de Deus é diferente, é uma vinda definitiva do Espírito, que está sendo feita aqui, essa promessa feita tanto por Ezequiel, quanto por Joel. A promessa desse Espírito Santo não foi feita somente pelos profetas do Antigo Testamento. O profeta do Novo Testamento também falou isso. Quem que é o profeta? João Batista. O próprio João Batista, né? Aquele que veio preparar os caminhos do Senhor, ele falou da vinda do Espírito. Abra sua Bíblia lá em Lucas capítulo 3, verso 16. Lucas 3, 16. Olha o que diz. João tratou de explicar a todos. Eu, na verdade, batizo com água, mas vem aquele que é mais poderoso do que eu, do qual eu não sou digno de desamarrar as correias das suas sandálias. Ele batizará com o Espírito Santo e com fogo. Ele fala que vai vir aquele que ele não pode nem desamarrar as sandálias, que é o próprio Jesus. E ele batizaria com Espírito Santo e fogo.
E não foi somente João que falou que mandaria o Espírito. O próprio Jesus falou que ele enviaria o Espírito Santo. Olha lá em João, capítulo 16, verso 7. João 16, 7. Que diz assim, eu vou ler o 7 e 8. Mas eu lhes digo a verdade, é melhor para vocês que eu vá. Porque se eu não for, o Consolador não virá para vocês. Mas se eu for, eu o enviarei a vocês. Ou seja, Jesus tem que ir para que o Espírito venha. Era necessário. Jesus tem que ir para que o Espírito venha. E aí ele continua, quando ele vier, que é o Espírito, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado porque não creem em mim. Da justiça porque eu vou para o Pai e vocês não me verão mais. E do juízo porque o príncipe deste mundo já está julgado. Ou seja, irmãos, o batismo com o Espírito Santo não era um plano B de Jesus, sempre foi um plano principal de Deus, um plano de Jesus. Deus planejou isso, está desde o Antigo Testamento. Eu vou mandar o meu Espírito sobre toda a carne, confirmado por João Batista e pelo próprio Jesus. Deus tinha planejado e estava executando o seu plano. E enquanto Jesus estava na terra, aparecendo logo depois da ressurreição, ele estava falando, inclusive isso para os seus discípulos, né, que eles receberiam, né, a promessa do Pai, né, eles receberiam essa promessa do Pai. Assim, irmãos, os discípulos eles deveriam esperar de maneira obediente, perseverante e com expectativa triunfante. Eles deveriam obedecer ao Mestre. Eles tinham que ficar em Jerusalém, aguardar. Quanto tempo eles não sabiam, mas eles tinham que aguardar, né? Eles tinham que ter uma perseverança na sua fé. Um cristão, isso é a característica do cristão, ele tem que receber a promessa e ser perseverante, pois eles tinham uma esperança de serem cheios do Espírito Santo. A segunda coisa que eu queria tirar desse texto, a primeira foi a promessa. A segunda é a respeito do batismo com o Espírito Santo. Jesus explica que haverá o batismo com o Espírito Santo. Olha só o que está lá escrito lá no verso 5. Porque João, na verdade, batizou com água, mas vocês serão batizados com o Espírito Santo dentro de poucos dias. Vocês serão batizados com o Espírito Santo dentro de poucos dias. Falar do batismo do Espírito, com o Espírito, ou no Espírito Santo, às vezes deixa muitos batistas assim meio, ai meu Deus do céu, o que vem aí, né? O que vem aí? Cria arrepios, né? Tudo por conta de algumas divergências doutrinárias com as igrejas, né, de cunho pentecostal. Mas, irmãos, a gente não pode temer aquilo que está na Bíblia. Se está na Bíblia, existe. E acabou, né? Então, a gente não tem que ter medo de termos, a gente não tem que ter medo daquilo que a Bíblia fala. Eu sou muito tranquilo em relação a isso. A Bíblia falou, eu não vou ficar brigando com a Bíblia. Se alguém quer ficar brigando com a Bíblia, pode brigar. Mas a Bíblia diz que existe batismo com o Espírito Santo. Então, em primeiro lugar, o batismo com o Espírito Santo existe. E foi exatamente o que aconteceu no capítulo 2 de Atos. Para ser mais específico, a descida do Espírito Santo no livro de Atos, ele vai acontecer em 4 momentos. Vai acontecer em Jerusalém, no capítulo 2, depois vai descer em Samaria, depois sobre Cornélio e depois sobre Efésios. Tanto que tem alguns autores, um dos autores que eu estou
lendo, né, que é o Pablo Adeiros, ele diz lá que houveram 4 Pentecostes. O Pentecoste de Jerusalém para os judeus, o Pentecoste de Samaria, depois o Pentecoste para os gentios, e depois o Pentecostes já de segunda geração lá em Éfeso. Mas o interessante é que essa palavra existe. Então a gente não precisa ter medo. Batismo com o Espírito Santo, ele existe e ponto. E quando a gente vai falar de batismo com o Espírito Santo, a gente tem que entender, primeira coisa que a gente tem que entender, é que esse batismo não é um batismo com uma força. É um batismo com uma pessoa. Nós não somos cheios de uma força como se fosse colocar um combustível dentro da gente. Como se fosse, fosse uma bateria, né? Tem que ficar lá ligado lá na força para ser carregado, como um celular é carregado. Não, não é isso. O batismo com o Espírito Santo é o batismo com uma pessoa, porque o Espírito Santo é a terceira pessoa da Trindade. É o próprio Deus. Nós não somos batizados na força de Deus. Nós recebemos o próprio Deus. Isso tem que estar claro para a gente. Porque às vezes na fala parece que o Espírito Santo é uma força. Parece que é um negócio que vem. Né? E isso é uma coisa que às vezes me incomoda um pouco na forma que eu escuto. Né, nas músicas. Não, o batismo é com o próprio Deus, numa pessoa. Um estudo cuidadoso do Novo Testamento não vai deixar margem para o entendimento de uma segunda bênção. A gente vai ver que o batismo com o Espírito Santo, ele acontece uma vez por todas, e principalmente ali no momento da conversão. Apesar da gente ver lá o caso que aconteceu em Atos capítulo 2, ali em Jerusalém, e em Samaria, que parece que foi um pouquinho descasado com a conversão, mas se você for ver lá, a descida do Espírito sobre Cornélio, aconteceu no momento da conversão. Se você vai ver lá em Efésios, você vai ver também acontecendo no momento das pessoas, as pessoas sendo cheias do Espírito, no momento da sua conversão. Então isso acontece. Apesar desses 2 eventos isolados que eu falei, o batismo com o Espírito Santo acontece na hora que você entrega a sua vida a Jesus. Né? Nesse momento nós recebemos o Espírito. Nesse momento nós somos batizados com o Espírito. É isso, irmãos. Então, queria fazer uma perguntinha. Quem é batizado com o Espírito Santo? Ixi, meu Deus do céu. Irmãos, vamos lá de novo, vamos fazer. Aí você vai falar amém, tá? Eu falo, você fala amém. Quem é batizado com o Espírito Santo, diga amém. 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 Nós somos batizados com o Espírito Santo. Eu declaro que somos batizados. Eu sou batizado com o Espírito Santo. Acabou. Sou batizado. E aí, o que acontece no Novo Testamento, nos ensinos de Paulo, principalmente, é que assim, nós somos batizados, mas muitas vezes nós precisamos ser cheios do Espírito, ser cheios. Então o batismo ele acontece uma vez, mas o ser cheio do Espírito, isso aí pode acontecer até mais de uma vez para um cristão. Como a gente estava lá no estudo do louvor, né? O Fábio não pôde vir, né, ontem, mas a gente estava falando no estudo do louvor que a gente quer voltar para o primeiro amor. E uma das partes de voltar para o primeiro amor é também estar cheio do Espírito, né, estar ardendo, ter o fogo do Espírito nos consumindo para fazer a obra do Senhor, essa capacitação do Espírito. Isso pode acontecer várias vezes, e Paulo fala várias vezes, né, como está lá em Efésios 5,18, não se embriaguem com vinho, que leva à devassidão, mas deixem-se encher pelo Espírito. Essa questão do Espírito, ela é uma coisa muito legal, irmãos. Principalmente quando a gente olha
para a evolução da Bíblia em relação ao templo. Quando a gente faz um estudo em relação ao templo de Deus, você vai perceber. Primeiro templo da humanidade, o Éden, aonde você tem a presença de Deus. Depois o homem peca, o Éden é levado, né? O Éden não está mais aqui na terra, né? Ele é levado. Aí depois Deus manda criar o seu templo, que primeiro é o tabernáculo, depois o templo. E ali você também tem a presença de Deus. Quando nós chegamos no Novo Testamento, quem que é o templo? Jesus. Jesus, ele fala que ele é o templo. Destruam esse templo e eu o reconstruirei em 3 dias. Ele é o templo. Lembrando que o templo é sempre o lugar onde você tem a ligação entre a terra e o céu. O lugar mais santo de toda a terra. É onde você tem a ligação entre a terra e o céu. No começo era o Éden. Depois o tabernáculo. Depois o templo de Jerusalém. Aí quando chega Jesus, o templo não é o lugar mais santo. O lugar mais santo na terra é o próprio Jesus. Ele é o templo. E aí, ele morre, ressuscita, volta para o céu. Hoje, quem que é o templo do Espírito Santo? Nós. Olha que coisa maravilhosa. Nós somos tão templo como o templo de Jerusalém. Antigamente, Deus enchia o templo. Hoje, Ele enche a nossa vida. Olha que coisa maravilhosa. É isso que significa ser batizado, é ser templo, é estar cheio do próprio Deus, é ser o lugar mais santo da terra, é ser o lugar onde há ligação entre o céu e a terra. Isso acontece na sua vida. É isso que é ser batizado pelo Espírito. Quando nós somos batizados pelo Espírito, nós começamos a ser uma comunidade escatológica. Nós somos agora o verdadeiro Israel espiritual, aguardando a vinda do reino de Deus. Isso é ser batizado pelo Espírito. Irmãos, é isso que a gente tem que entender, e por isso que a gente não precisa ter medo da palavra. E ainda nós temos a questão de ser cheios do Espírito. E como que a gente pode entender esse ser cheios do Espírito? Nós podemos entender como uma saturação da personalidade. Isso aqui eu copiei, tá? Por isso que está com essas palavras assim. Isso aqui é uma saturação da personalidade sobre a influência e o controle de Deus, por meio do Espírito Santo. De forma que a pessoa humana e a pessoa divina trabalham juntas. Você estar tão cheio de Deus, que agora você começa a trabalhar junto com o Espírito. O Espírito, ele começa a te guiar. Eu tinha um professor lá, o pastor Ernesto Nunes, ele sempre falava assim, quando nós nos convertemos, o Espírito Santo, ele é residente. Mas quando nós estamos cheios do Espírito, ele falava com aquela vozona grossa que ele tinha, quando nós estamos cheios do Espírito, o Espírito Santo, ele é presidente, ele nos guia, ele nos leva a fazer as coisas conforme a sua vontade. Cheios do Espírito. Um cristão tem que buscar ser cheio do Espírito. E é isso que Jesus falou aqui, né? João, na verdade, batizou com água, mas vocês serão batizados com o Espírito Santo, né? Serão transformados nessa nova comunidade, receberão o Espírito, mas agora de uma maneira definitiva. Não é como no Antigo Testamento, onde o Espírito vinha sobre pessoas específicas, sobre líderes específicos, mas agora não. O Espírito, ele é derramado sobre toda a carne. Todo aquele que entrega a sua vida ao Senhor Jesus, ele já recebe o Espírito. Ele já é batizado com o Espírito. Não quer dizer que ele está cheio, tá? Isso aí, o ser cheio, a gente tem que buscar. Mas, somos todos batizados. Tá? E esse aí é um ponto que diverge da doutrina com os pentecostais, né?
entendo o que eles pregam, mas não concordo, até por conta do, como eu falei, um estudo aqui do Novo Testamento, a gente vai ver isso. Todos os crentes, eles já têm o Espírito. Todos. Todos. E aí, por isso que eu tenho algum problema, assim, com algumas músicas, por exemplo, aquela lá, seja bem-vindo aqui, a casa é sua, pode entrar. Não. O Espírito não é um negócio que vem e volta. Né? Nós já recebemos o Espírito. Nós já somos templo. Nós já somos a comunidade do Apocalipse. Por conta que nós já recebemos o Espírito Santo. Então a gente tem que tomar cuidado, inclusive, com aquilo que a gente canta, porque esse negócio que vem o Espírito, né? Eu vou ser sincero, tá? Esse negócio de vir Espírito, e parece que o Espírito vai, está mais para a religião de matriz africana do que cristianismo. O Espírito não vai para lugar nenhum, tá? O Espírito Santo, ele está dentro da gente. Aí você pode estar o entristecendo. Você não pode estar não escutando, mas ele nunca deixa de estar dentro de você. Tá? Então, temos que tomar cuidado, inclusive, com as músicas que às vezes a gente escuta, até porque no Brasil, 90% dos evangélicos são pentecostais, né? Então eles pregam, eles cantam a sua doutrina, mas a gente tem que entender um pouquinho essa diferença. Mas não quer dizer que ser cheio de Espírito não exista, isso existe sim. Existe a capacitação do Espírito, sim. E nós, como igreja, devemos buscar essa capacitação. Lucas, então, ele está falando da vinda definitiva do Espírito para habitar na igreja. E também da capacitação de poder para testemunhar o Evangelho. Esse batismo que Lucas está falando, ele traz esses dois aspectos. Até porque aquela igreja que estava em Jerusalém ainda não tinha recebido o Espírito. Por que não tinham recebido o Espírito ainda? Porque era necessário que Jesus primeiro fosse. Ele falou isso. É necessário que eu vá para que ele venha. Assim que Jesus foi, o que aconteceu depois? O Espírito veio. Tá? Era só por isso que aquela comunidade não tinha o Espírito ainda. Porque Jesus estava aqui. Né? Uma vez que Jesus foi, o Espírito, ele veio. Beleza. Aí, vamos continuar um pouquinho. Irmãos, está tudo claro, está tranquilo aí que eu estou explicando? Alguma dúvida? Né? Mas aí, uma coisa super interessante, que eu sempre falo para vocês, e aparece direto nos textos. Os discípulos, eles passaram 3 anos com Jesus, 3 anos e meio. Depois Jesus morreu, Jesus ressuscita, eles veem Jesus ressuscitado. Mas é impressionante como eles não entendem o que Jesus ele veio fazer. Eles tinham uma crença limitante, essa crença era tão forte que nem mesmo a ressurreição de Jesus conseguiu tirar do coração deles. E qual que era a crença? Eles sempre estavam esperando a restauração física do reino de Israel. Eles queriam que um novo reino, parecido com o reino do rei Davi, parecido com o reino do rei Salomão, parecido com o reino dos Macabeus, dos Judas Macabeus, né, que era um reino que aconteceu 200 anos antes, né, de Jesus. Né, eles queriam um novo reino independente, que vencesse os inimigos romanos e todos os outros. Eles pensavam num reino na terra. Mas Jesus veio trazer o reino na terra? Jesus falou várias vezes para eles, meu reino não é deste mundo. Mas eles entendiam alguma coisa? Não, é impressionante. Olha a pergunta que os discípulos fizeram para Jesus lá no verso 6. Né, eles não entendiam direito, olha só. Então, os discípulos estavam reunidos com Jesus e lhe perguntaram, será este o tempo em que o Senhor irá restaurar o reino de Israel? Será este o tempo? A palavra tempo que eles usam aí é cronos. Será que é esse tempo no relógio, isso aqui, que agora o Senhor vai restaurar? O Senhor já ressuscitou, agora vai restaurar o nosso reino. Né? Aí Jesus responde com todo o amor que ele sempre tem.
Não cabe a vocês conhecer os tempos e épocas. Já está no meio, né? Esse é sempre um carinho de Jesus, né? Não cabe a vocês entenderem. Aí tempos e épocas. Tempos, cronos, épocas, kairos. Né? Para vocês não precisam saber o tempo onde vai acontecer e nem quando vai ser a vontade de Deus. Tá? Que o Pai fixou para a sua própria autoridade. Então, eles perguntaram se era o tempo, e Jesus falou assim, vocês não têm que saber qual é o tempo. Ele não responde nem sim, nem não. Ele fala assim, vocês não têm que saber. Isso mostra como os discípulos ainda estavam ligados a conceitos errados. E isso, para mim, irmãos, é uma coisa assim que me assusta, né? Porque os discípulos, eles pensavam que o reino era terreno, ao invés de espiritual. Eles pensavam que o reino deveria ser regional, ao invés de internacional. Eles pensavam que o reino, ele deveria ser estático, e não uma coisa que iria crescer. Eles não entendiam aquilo que Jesus tinha pregado durante 3 anos e meio. Eles tinham uma crença limitante. Depois eu vou falar um pouquinho mais sobre essa crença limitante. Em um dos estudos que eu fiz lá, enquanto eu estava lendo o livro de Atos, o que apareceu para mim muito foi essa questão da crença limitante. Uma crença que é tão forte que você não consegue nem ver a vontade de Deus para a sua vida. Essa crença foi tão forte, que os discípulos não conseguiram nem pregar para não-judeus. Essa crença foi tão forte, que para pregar em Samaria, quem vai pregar em Samaria não vai ser um dos 12. Quem vai pregar em Samaria vai ser Filipe. Filipe. A crença vai ser tão forte que os discípulos não vão conseguir pregar para não gentil. Quem vai ser levantado para pregar para não gentil vai ser Barnabé e Paulo. Porque eles tinham uma crença limitante. A crença deles não deixou com que eles vissem a vontade de Deus. E aí me acende a luz amarela. Qual que é a minha crença limitante? Qual que é a tua crença limitante que te impede de ver a vontade de Deus e o plano que Ele tem para a sua vida? O que tem te limitado? E aí não dá para falar, todos nós temos crenças. E muitas delas são limitantes. E o que tem nos limitado? Qual que é o pensamento que nos limita de fazer a vontade de Deus? O pior que nos tem impedido de ver a vontade de Deus para nós? Será? Eu sou muito velho, sou muito novo. Eu preciso ganhar dinheiro. Eu preciso ter saúde. Eu sei lá, né? Eu moro aqui numa cidade no meio do nada, assim, chamada Caieiras. Opa, desculpa aí. Não, estou brincando, tá? Caieiras não é no meio do nada, não. Tá? Pelo contrário. Entendem isso? Que às vezes a gente tem coisas que nos limitam. Os discípulos, eles estavam limitados pelas suas crenças. E a gente, como igreja, também tem que primeiro trazer à mente essas crenças limitantes, para que elas sejam destroçadas pelo poder do Espírito na nossa vida. Se a gente continuar com essas crenças, a gente vai achar, por exemplo, falando aqui da nossa igreja, a nossa igreja não pode impactar a cidade de Caieiras. Quem falou isso? Mas nós somos uma igreja que não tem nem 100 membros, e aqui Caieiras tem 100 mil pessoas. Cada um dá para pregar para 1000, tá beleza. Amém? Amém. Então, sabe, por que a gente tem que se limitar? Uma igrejinha com mais ou menos 120 pessoas, ela impactou uma cidade de 50 mil habitantes. Jerusalém tinha mais ou menos 50 mil habitantes. Na primeira pregação, 3 mil se converteram. E depois de impactar isso, eles foram impactar Samaria. Depois foram impactar outras regiões do Império Romano. Em 40 anos depois da morte de Jesus, o Evangelho já tinha chegado
na capital, que era Roma. O evangelho chegou até a Espanha, que era a ponta final do Império Romano. O apóstolo, nossa, agora me fugiu. Alguns dos apóstolos já tinham ido, né? Tomé foi para a Índia, né? Até hoje tem lá a igreja de Santo Tomé, que fala que foi fundada pelo próprio Tomé, né? Então o evangelho chegou até para fora do Império Romano em uma geração. Lembrando que os discípulos todos, eles eram muito novos, tá? Os discípulos, eles tinham todos na casa dos 20 anos. João, provavelmente menos, com uns 17, 16 anos. Pedro, que era mais ou menos na idade de Jesus, tinha 30. Eu tenho 45. Todos os discípulos eram muito novos. Muito novos. E pregaram o evangelho, fizeram um negócio enorme, mesmo sendo novos, né? E isso é fantástico. Em uma geração, eles já fizeram uma mudança enorme. O evangelho cresceu muito, muito, muito. É só olhar o que aconteceu em Éfeso, o que aconteceu em Corinto e outras cidades, né, que a gente vai ver depois aqui durante essa pregação aqui. Uma geração. Então não deixe que a sua crença limitante te pare. Primeiro tenha consciência da sua crença limitante, né? Deixa eu voltar. Primeiro tenha consciência dela. Uma vez que você teve consciência dela, não deixe que ela te pare. Porque Deus ainda pode fazer muito através da sua vida. Amém? Amém? Amém. Beleza. Mas aqui, no caso dos discípulos, eles ainda pensavam sobre essa questão do reino de Deus. E Jesus falou assim, não, para com isso, vocês não têm que saber nada do tempo. A questão não é quando, mas como. A pergunta deles estava errada. E eles tinham que continuar a sua missão. Depois de falar que eles não tinham que conhecer os tempos, Jesus ele fala esse verso aqui, que talvez seja o principal verso do livro de Atos, que é Atos 1:8, que diz assim: mas vocês receberão poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo, e serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Este versículo mostra 3 coisas: o poder, a fonte do poder e o uso do poder. Em primeiro lugar, a igreja receberá poder. Esse poder que a igreja está recebendo não é um poder físico, não é um poder político, não é um poder intelectual. Até porque os discípulos eram muito pequenos em relação ao Império Romano, que era muito grande. Esse poder que os discípulos estão recebendo é um poder que é espiritual, pessoal e moral. Eles receberiam este poder. E este poder, ele habita na igreja até os dias de hoje. Eles receberam lá atrás, e cada geração de cristãos vai recebendo este poder, até os dias de hoje. O mesmo Espírito que habitou lá nos discípulos, o mesmo Espírito que habitou lá em Davi, o mesmo Espírito que habitou lá em Sansão, ele habita na igreja hoje. Esse mesmo Espírito. O mesmo Espírito dos profetas. Olha que coisa legal, né? Ele habita na igreja hoje. Não é à toa que Pedro diz: vós sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de anunciares as virtudes daquele que os retirou das trevas para a sua maravilhosa luz. Nós somos essa raça eleita, né? Sacerdotes reais, né? Aqueles que anunciam são os profetas de Deus. Nós somos esses profetas. Hoje temos esse Espírito conosco. Então nós recebemos esse poder que é espiritual. Outra coisa, a fonte desse poder é o Espírito Santo.
né, ele não provém da gente. Né? A igreja não consegue fazer nada por ela mesma. Se a gente tentar fazer a coisa pela força do nosso braço, nós vamos nos tornar uma seita, vamos nos tornar legalistas, nós vamos nos tornar pessoas que vão fazer tudo em nome de Deus, mas não vão estar seguindo Deus em nada. Pessoas que seguem leis de homens ao invés de receberem o poder e serem guiadas pelo Espírito Santo. Isso é uma coisa que a igreja precisa entender. Não dá para fazer nada na força do nosso braço. É impossível. Né? Porque o mundo jaz no maligno. Satanás é infinitamente mais forte do que qualquer ser humano. É só ver quantas pessoas ficam endemoniadas ali, que perdem até a sua vontade, a sua consciência, porque um demônio entrou dentro dela. Isso mostra o poder das coisas que estão no mundo. E fora aquilo que a gente não vê, né, e que está por aí. E por isso nós precisamos desse poder que vem do Espírito. Essa capacitação que vem do Espírito. Se nós queremos impactar este mundo, nós temos que ser cheios desse Espírito. Porque é ali que ele vai dar poder, dinamis, né? A palavra dinamis que vem lá, que dá origem à nossa palavra dinamite, poder, um poder para impactar as pessoas, levar o evangelho, fazer revoluções. Dá para fazer mudanças enormes, até mesmo em países enormes, grandes como o nosso, ou na nossa cidade. Nós temos que entender isso. A fonte do poder é o Espírito Santo. E para que a gente recebe isso? Para ser testemunha de Jesus, falar daquele Jesus. No caso dos discípulos, eles viram Jesus ressurreto, né? E eles falavam, olha, eu vi Jesus, eu toquei nele. Né? Aquele Jesus que pregava, ele morreu e ressuscitou e eu vi. Nós não vimos, mas nós vimos não vimos fisicamente, mas nós vimos pelos olhos da fé. E continuamos com a pregação do Evangelho, pregando para as pessoas, olha, Jesus é a luz do mundo. Ele esteve aqui, Ele morreu por nós, Ele ressuscitou e hoje está lá no céu, à direita do Pai, aguardando o momento que Ele vai voltar para buscar a sua igreja. E nós podemos testemunhar a todas as pessoas, em qualquer lugar, a começar aqui por Caieiras, que é a nossa Jerusalém, São Paulo, Franco, que é a nossa Samaria e Judéia, e depois até os confins da terra, né? O último missionário que a gente trouxe aqui, de onde que ele era? Da Síria. Síria é confins da terra, lá no meio de nada. Lá onde está tendo guerra, é ali mesmo, tá? É lá na Síria. Tanto que ele está aqui com a família por conta da Síria. Do nosso ponto de vista, lá é os confins da terra. Do ponto de vista, Síria é bem perto de onde Jesus nasceu. Do ponto de vista deles, nós somos o confim da terra, literalmente. E a gente tem que pregar. Então é isso que acontece com o Espírito Santo. O Espírito Santo é o poder criador da igreja. O Espírito Santo ele é poder porque ele é o criador. Deixa eu só explicar uma coisa. Nós nos tornamos igreja justamente no momento que vem o Espírito Santo. Né? O Espírito Santo, o início oficial da igreja vai acontecer no Pentecostes, na descida do Espírito Santo. Ali é o início oficial. E é o Espírito que forma a igreja, que cria a igreja. Ele põe o crente numa relação correta com Deus. Né? Abre a sua Bíblia lá em João 3,5. João 3,5. Olha só o que diz lá. João 3,5 diz assim. E Jesus respondeu,
em verdade lhe digo, quem não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. Né? Nós temos que renascer do Espírito, então é o Espírito que coloca a gente numa posição correta em relação a Deus, e de nascer de novo. É o Espírito que convence o homem da justiça, do pecado e do juízo. E além disso, é o Espírito que nos ajuda a confessar Jesus como Senhor, como está lá em 1 Coríntios capítulo 12, verso 3. Nós deveríamos ser totalmente dependentes do Espírito, porque é o Espírito que é o formador da igreja. O Espírito Santo também é o poder capacitador da igreja. Se a gente quer fazer alguma coisa, é que a gente tem que ser capacitado pelo Espírito. É o Espírito que nos ajuda a entender a palavra de Deus, como está lá em João 14, 26. É o Espírito, né, que nos dá dons necessários para nós fazermos a obra de Deus, como está lá em 1 Coríntios 12, de 4 a 12. É Ele que nos ajuda, que nos guia na adoração ao Pai. Se a gente quer, né, realmente adorar a Deus, nós temos que adorar a Deus em Espírito e em verdade. Nós temos que adorar em quê? Em Espírito. Se a gente quer fazer uma verdadeira adoração, não dá para fazer uma verdadeira adoração sem o Espírito. Não é à toa que aquele que não é cristão não consegue adorar a Deus, porque somente aquele que tem o Espírito que pode adorar verdadeiramente a Deus, porque esse realmente conhece ao Pai. É impossível. É o Espírito que nos capacita. É o Espírito, amados. O Espírito, inclusive, nos ajuda a orar ao Pai, como está lá em Romanos 8, 26 e 27. Abre lá em Romanos 8, 26 e 27. Romanos 8. Diz assim: da mesma maneira, também o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda o coração sabe qual é a mente do Espírito, porque intercede pelos santos de acordo com a vontade de Deus. Nem orar a gente consegue. A gente só consegue orar de uma maneira decente se for capacitado por quem? Pelo Espírito. Irmãos, é impossível que a igreja faça o trabalho de Deus sem o poder do Espírito Santo. É impossível. É o Espírito Santo que cria a igreja, é o Espírito Santo que capacita a igreja. E a partir dessa reflexão que a gente tem que olhar a obra que nós estamos fazendo. Se é que a estamos fazendo. Se é que estamos conseguindo realizar alguma coisa ou não estamos conseguindo. Mas se a gente não está conseguindo, é porque nós não estamos fazendo pelo poder do Espírito. Porque nós precisamos do poder do Espírito. Olha para o seu irmão e diz aí: irmão, nós precisamos do poder do Espírito. Olha, fala de novo para ele: irmão, nós precisamos do poder do Espírito. Nós precisamos desse poder. Sem ele, a igreja não consegue fazer nada. Sem o poder do Espírito Santo, é impossível fazer a obra do Senhor. É impossível. Por isso que Jesus falou para a igreja não sair de Jerusalém. Eles precisavam do poder do Espírito. E nós, 2000 anos depois, nós precisamos do poder do Espírito. Se achamos que a nossa igreja está fria, se achamos que a nossa oração está esquisitinha, se a gente não tem vontade de ler a Bíblia, ou quando lemos não entendemos bolhufas, se a gente não está aquele crente que
pega fogo, que fala, que acontece, que tem a animação do Espírito Santo. Se não tem tudo isso, é porque está faltando ser cheio do Espírito. Porque vocês têm o Espírito, como eu já expliquei nessa noite. Mas está faltando ser cheios do Espírito, buscar ser cheios do Espírito. E por que a gente não está sendo cheio do Espírito? Uma coisa que eu tenho certeza, eu não sei todos, mas uma coisa que acaba nos marcando é porque a gente fica buscando muito a nossa vontade. Eu preciso resolver meu problema. Né? E eu estou falando que às vezes é complicado. Eu peguei dengue agora, assim, foi uma semana, eu não conseguia orar, não conseguia ler a Bíblia, nada. Eu só queria dormir. Mas eu estava ainda trabalhando. Mas assim, não sentia vontade para nada. Mas a gente tem que lembrar que, graças a Deus, que temos o Espírito. Porque o Espírito, ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Mas o que a gente deveria parar de pedir as coisas para a gente começar a buscar: Senhor, eu quero buscar o Senhor, eu quero ser cheio do seu Espírito, me enche do seu Espírito. E nesse caminho, você pedir perdão a Deus pelos seus pecados, pedir perdão a Deus pelas suas falhas, né? A sua falta de foco, e buscar cada vez mais o Espírito de Deus, buscar mais a Deus e ser cheio desse Espírito, para que Ele possa te guiar na sua vontade. A igreja precisa buscar isso. Temos que buscar isso. Senão, vamos ser como a igreja de Éfeso, que a gente falou ontem. Olha, eu conheço suas obras, tudo que você faz, mas tem uma coisa contra você. Você perdeu o primeiro amor. Lembra-te de onde caíste e arrependa-te. A gente às vezes está caidinho. E o legal desse texto de Éfeso, que foi bem salientado pela Dani ontem, é que às vezes a gente está fazendo coisa para Deus, estamos aqui acontecendo e cuida, tal, mas não é o que Deus quer. Estamos longe da vontade de Deus. E a gente está longe da vontade de Deus porque estamos vazios do Espírito. E nós devemos nos encher do Espírito. Por isso a minha oração nessa noite é que você, igreja, você PIB de Caieiras, você que nos acompanha também pela internet, que também faz parte da nossa igreja, que você seja cheio do Espírito Santo, para que você possa fazer algo diferente e viver de acordo com a perspectiva de Deus e não pela sua própria. Estou concluindo essa mensagem. Os discípulos, depois da ressurreição de Jesus, estavam animados, mas ainda tinham conceitos errados a respeito de Jesus e da sua missão. Além disso, eles não tinham o que era necessário para iniciar o ministério. Eles precisavam ser batizados pelo Espírito Santo e serem revestidos de poder para testemunhar. Hoje, como igreja, já temos o Espírito, mas precisamos ser revestidos de poder. Precisamos ser revestidos de poder, para que possamos fazer a obra do Senhor. Que possamos buscar esse poder para que possamos levar o Evangelho a Jerusalém, a nossa Jerusalém, Samaria, toda a Judéia e até os confins da terra. Busquem, encham-se do Espírito Santo. Essa é a palavra do Senhor para essa noite. Que Deus nos abençoe. Amém? Vamos nos colocar de pé e vamos orar. Pai amado, Senhor Santo, nós queremos entrar na sua presença para pedir perdão. Perdão pela nossa vida que tem se distanciado de Ti e tem sido uma vida
vazia do Espírito Santo de Deus. Pedimos, Pai, em nome de Jesus, Pai, perdão, e pedimos também para que o Senhor nos encha do seu Espírito, a cada pessoa desta igreja, a cada pessoa que nos acompanha aqui pela internet, Pai, que seja cheia do Espírito, que possam, Pai, ter o calor, Pai, e a vontade de pregar a sua palavra a todas as pessoas, que possam ter, Pai, esse ânimo que é vindo somente do Espírito, que possam escutar a sua voz, que possam ser guiados por Ti, Pai, que possam fazer sinais e maravilhas para a honra e glória do Seu nome. Deus, em nome de Jesus, enche essa igreja, traz um avivamento, Pai, para que nós possamos viver de uma maneira diferente, centrada na Sua vontade. Abençoa cada um aqui, Pai, porque nós precisamos do Seu poder. Pai, olha para nós somos pequenos, né, e precisamos de Ti, mas enche-nos, Senhor, enche-nos do Seu Espírito, para que nós possamos fazer a Sua obra, assim como aconteceu com os discípulos há 2000 anos atrás, que nós possamos ser revestidos de poder para fazer a Sua obra, e para que nós possamos impactar a cidade de Caieiras, não pela nossa força, mas pelo poder do Seu Espírito. Ó Deus, em nome do Senhor Jesus, escuta a nossa oração, fala conosco, Pai, e nos enche, é o que nós Te pedimos, meu Deus, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Meu amado.